Capítulo 11 do livro de Juízes, nós estamos na história de Jefté. E aqui é justamente quando Jefté vai aparecer. No verso 1 vai dizer que ele é valente. Porém, ele é filho de uma prostituta. E o fato de que o nome do seu pai se chamasse Gileade pode dar a entender, por um lado, uma mera coincidência dos nomes, ou, por outro lado, uma maneira de ocultar o nome do pai por causa de ter tido um filho com uma prostituta. O que nós sabemos é que quando os filhos de Gileade ficaram maiores, eles expulsaram o seu irmão porque ele não teria direito à herança do seu pai. E Jefté, então, ele vaga por toda essa região e ali um grupo de homens vadios, como fala a Bíblia, se juntaram a ele e o seguiram. Nós veremos isso mais na frente com o próprio Davi, justamente nesse tipo de circunstância, quando homens também vadios se juntam a ele. E quando os amonitas, como falei semana passada, vieram em função de lutar contra Israel, ali os anciãos de Gileade foram buscar o Jefté, porque eles sabiam que era um homem valente. E eles pedem para ele, então, ser o comandante para combater os amonitas. Mas ali Jefté faz uma recriminação, justamente por causa de que ele foi desprezado. Assim, eles tiveram que ir na presença do Senhor e fazer um juramento solene de que se Jefté vencer os amonitas, ele seria, então, o comandante, ou caudilho, como falam outras versões, dessas tribos de Israel. Vejam que, mesmo Jefté tendo boas intenções, há um intuito, há uma semente também plantada de reinar. Quando nós vemos isso, então, quando isso acontece, Jefté conversa com os filhos de Amon. Os filhos de Amon vão fazer um argumento, vão argumentar de que essas terras pertenceram a eles. Na verdade, não está errado. Na própria lei aparece que os antigos donos eram os amonitas, das terras de Og e da terra de Og. E também, mas o Jefté vai mostrar, e é muito interessante, que em todo o tempo que estiveram ali, mais ou menos uns 250 anos, o povo de Amon nunca reclamou isso. E Jefté vai argumentar, o argumento final de Jefté é: o que teu Deus te deu é seu, o que Deus nos deu é nosso. Então, quer saber? Fica na sua herança, que nós ficamos na nossa herança. Esse era um argumento muito tranquilo naquela época. Embora um bom detalhe é que Jefté vai mostrar que isso ali foi uma jogada dele, entre outras coisas, porque quando o Jefté fala com eles justamente da questão do Deus deles, ele não coloca o Deus de Amon, mas o Deus de Moabe, como testemunha das circunstâncias que estavam acontecendo entre o povo de Israel e a nação de Amon. Ele vai mostrar isso para demonstrar para para os amonitas, de que esse território pertencia ao Senhor e que somente do Senhor é a terra, é tudo o que de tudo o que existe, não somente do território de Israel, mas também do território de Amon. Por isso é que no verso 27 ele conclui dizendo que o Senhor, que é juiz, faça justiça hoje entre os israelitas e os amonitas. Ele invoca o Senhor como a palavra final. Ali nesse aspecto, aquele jogo que Jefté faz com o Deus de Moabe, com a situação de Amon, Jefté o que está demonstrando é que nada dos deuses deles tem sentido. O único Deus que é juiz, porque o único Senhor é o Deus de Israel. Aí ele segue, claro, Deuteronômio 6:4. Para os amonitas, é lógico que essa mensagem não foi boa e foram na batalha. E ali onde entra o assunto daquele voto de Jefté. O voto de Jefté que ele justamente fala para o Senhor que se Deus lhe der a vitória com relação aos amonitas, o primeiro ser que chegar, que aparecer, eu quero fazer a leitura desse voto, no verso 30, né, em diante. Se entregares os amonitas nas minhas mãos, qualquer um que sair da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu voltar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto.
Esse voto de Jefté, nós sabemos que terá consequências ruins para Jefté. Deus dá vitória para o povo de Israel, ele luta e vence, na verdade, verso 33 é a única questão que vai mostrar, e ele vai focar justamente no cumprimento desse voto, porque a filha de Jefté, sua única filha, vai receber o Jefté saindo da porta da sua casa com dança e alegria. Jefté, ele se sente muito triste por causa, fala abatido justamente por causa do voto que ele vai fazer. A filha, então, fala assim, olha, meu pai, se fizeste um voto ao Senhor, faze comigo o que prometeste, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos amonitas. Quer dizer, o que você prometeu, façam. Não mude nada. O único pedido que ela faz é que por 2 meses ela possa vagar pelos montes e chorar com suas amigas, porque jamais ia se casar. Assim aconteceu. Jefté cumpriu sua promessa. A Bíblia não diz o que foi. Há muitas controvérsias. A minha posição era que o holocausto, nesse aspecto, é sacrifício mesmo. Jefté o fez, parte justamente desse pensamento sincrético do povo de Israel. E ali acontece que essa prática durou por muito tempo. O que nós vemos em Jefté? Nós vemos em Jefté um libertador que não estava dentro das expectativas de um juiz de Israel por causa da sua origem de uma prostituta. E nós podemos lembrar o que a Bíblia diz, que Deus escolhe aqueles que são fracos e desprezíveis justamente para humilhar aqueles que se sentem dignos. Esse menosprezo de Jefté, dos irmãos de Jefté com ele, lembra um pouco o desprezo que os irmãos de Jesus tiveram com Jesus, lá em João capítulo de número 7. Justamente Jesus foi rejeitado não somente pelos seus irmãos, mas por toda a terra de Israel, como nós vemos em João capítulo 1, no verso número 11. Mas essa vitória final de Israel, por causa então justamente da ação de Jefté, mais uma vez é um juiz que nos lembra o Messias, Jesus, o vitorioso, aquele que vence sobre seus inimigos e os coloca aos seus pés. O detalhe da filha de Jefté é uma grande advertência para nós. Uma advertência de, em primeiro lugar, de cuidar o que nós vamos prometer ao Senhor, mas em segundo lugar, de nós querer fazer uma mistura entre o culto ao Senhor e as práticas pagãs. Não há na Bíblia um lugar onde a pessoa tenha que fazer o que Jefté fez. Inclusive, não há um lugar que possa justificar o voto de Jefté. Na verdade, é o contrário, não há nada com relação a isso. Os sacrifícios por causa da vitória e tudo aquilo faziam parte da maneira de que a lei estabelecia, repartimento do botim, aquilo que seria dado para a nação de Israel, aquilo que seria dado para os sacerdotes, aquilo que seria dado para os levitas, e a oferta dada, tudo isso estava bem regulamentado na lei. Jefté sai desse ponto e quer fazer as coisas do seu jeito, daquilo que ele aprendeu na paganização do povo de Israel. E esse ponto é o perigo que nós temos de querer copiar os métodos pagãos, copiar as estratégias humanas do tempo presente, querer copiar o que o mundo está fazendo para tentar sermos mais atraentes ou querer inovar na presença do Senhor. Vem aquele ditado, né, que o que importa é o coração, mas para Deus se importa, na verdade, com o coração sim, mas com um coração que segue aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Por isso, quando nós pensamos no culto, nós pensamos num princípio regulador de culto, que é a própria Escritura. Então, nós não podemos inventar nada a respeito de culto, porque todo está aqui nas Escrituras. Não temos que inventar métodos diferentes para ganhar uma pessoa para Cristo, para evangelizar, para discipular alguém fora daquilo que está nas Escrituras. Por quê? Porque a Escritura é o nosso princípio regulador de culto e adoração ao Senhor, seja no aspecto particular, seja no aspecto coletivo, como igreja, quando nos reunimos. Nesse ponto é que a história da filha de Jefté fala muito para nós. Cuidado quando nós, precipitadamente e no calor do momento, queremos justamente criar ou fazer coisas que não estão nas Escrituras e queremos revestir isso de santidade,
pensando que fazendo isso Deus vai agir. Deus ia agir de qualquer jeito. Deus não precisava disso para ele agir. Há muitas pessoas que pensam igual. Se eu não fizer um voto, se eu não fizer aquilo, se eu não fizer isto outro, Deus não vai atuar. A graça de Deus está justamente nisso. Nós oramos para que Deus dê vitória, nós nos humilhamos diante do Senhor nos momentos de necessidade e Deus atua não porque você ou eu oramos mais, ou choramos, ou não choramos, ou rimos, ou dançamos. Ele atua porque Ele tem misericórdia, pela sua graça, pela sua grande compaixão. Então, oremos, nos humilhemos diante do Senhor e façamos o que temos que fazer de acordo com o princípio regulador, que é a própria Escritura. E não saia daqui. Não precisamos sair daqui. É só fazer o que a Bíblia diz. A obra completa pertence ao Senhor. Ali conclui o capítulo 11. A história de Jefté não conclui no capítulo 11. Ela conclui no capítulo de número 12, que é a próxima mensagem. Então aguarde a próxima mensagem aqui no livro dos Juízes.